E já está aqui na minha mão o Motorola Moto Edge 30 Pro, que acabou de ser lançado no dia de hoje pela Motorola, tá? Então vamos lá pro vídeo, vamos ver quais são as especificações que esse bichão aqui consegue entregar pra gente. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai ver aqui o Motorola Edge 30 Pro, tá? Acabou de ser lançado esse aparelho pela Motorola no dia de hoje, às 11 horas da manhã. Se você tá vendo esse vídeo às 11 da manhã, você tá acompanhando aqui em tempo real o lançamento do aparelho pela Motorola, tá? E hoje a gente vai fazer aquele unboxing e aquela já análise prévia pra gente saber quais são as especificações e o que a gente já pode esperar do Moto Edge 30 Pro. A Motorola me enviou esse aparelho aqui antecipadamente para que eu já pudesse ir me familiarizando com o aparelho e eu já pude fazer aí alguns testes iniciais. Vou trazer aqui as minhas percepções iniciais daqui a pouquinho, tá? Mas antes vamos dar uma olhadinha aqui na caixa e ver o conteúdo que acompanha ele. Então, aquela caixa clássica atualmente dos Motorola aí mais top de linha. Aqui Motorola, aqui atrás algumas informações. É isso aí. Então, para puxar aqui, para a gente abrir, ó, só ir puxando pela lateral. Vamos tirar aqui primeiro essa embalagenzinha. E aí aqui, ó, você já tem algumas coisas, tá? Você vai ter aqui um carregador esse que é de 68 watts. A gente já vai falar sobre ele. Você vai ter aqui também, ó, os fones de ouvido, que sempre acompanham os Motorolas, e você vai ter aqui também o cabo de carregamento e transferência de arquivo, que é USB tipo C nas duas pontas. Bom, o carregador é de 68 watts, como eu já falei para vocês, vou mostrar aqui, ó, tá vendo? Vamos ver se vai focar. Ó, 68 watts, tá vendo? E a Motorola fala que ele consegue em 15 minutos dar até 50% de carga no Motorola Moto Edge 30 Pro, tá? Eu já fiz uns testes aqui iniciais e é verdade, funciona mesmo, tá? Em 15 minutos, quando o aparelho está em 10% de bateria, mais ou menos, se você deixar ele carregando durante 15 minutos, ele alcança 50% de bateria, pelo menos nos meus testes, tá? Com 20 minutos de carga, ele consegue chegar ali por volta dos seus 61% aproximadamente, e eu vou fazer mais alguns testes, vou repetir mais algumas vezes, para ver se realmente isso vai continuar se mantendo desse jeito. No review, a gente vai falar melhor sobre isso. Mas agora vamos aqui ao que interessa, que é a nossa cereja do bolo, que é aqui, ó, o Motorola Moto Edge 30 Pro. Tá muito bonito, ó. Essa cor aqui é muito bonita, é um azul que eu achei bem bonito. Ele tem aqui um vidro traseiro fosco, muito bacana, evita aquelas manchas de dedo digitais espalhadas por toda a parte traseira do aparelho. E você tem aqui um conjunto triplo de câmera, tá vendo, ó? Você tem aqui o sensor principal, vai ter 50 megapixels, você também vai ter uma ultra wide que também pode ser utilizada como macro de 50 megapixels também, e você vai ter aqui um sensor de profundidade de 2 megapixels. Já o sensor frontal aqui do Motorola Moto Edge 30 Pro é de 60 megapixels e você tem a opção de escolher se vai fazer ou não a foto com o sensor cheio de 60 megapixels ou se vai utilizar a tecnologia Quad Pixel, que reúne num único pixel 4 outros pixels, tá? Isso serve para poder ampliar aí a captura de luz da foto, então você consegue fazer uma foto de 15 megapixels, teoricamente mais bem iluminada, porque você congregou os pixels de 60 em 15, e aí você tem essa foto aí teoricamente mais bem iluminada na captura, tá? Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. O Motorola Edge 30 Pro tem uma tela de 6.7 polegadas OLED Full HD Plus com taxa de atualização de até 144 Hz, tá? Você pode deixar essa taxa de atualização no automático, onde o próprio aparelho vai definir qual vai ser a taxa de atualização que ele vai ter naquele momento, ou você pode deixar essa taxa fixa em 60 Hz ou 144 Hz, tá? Eu só não sei até o momento se no automático ele vai variar de 60 a 144 Hz, podendo passear por todo esse meio aí, ou seja, 70, 80, 90, 100 Hz até chegar em 144 Hz, ou se ele vai ficar fixo, ora ele vai estar em 60
160, ora ele vai estar em 144, tá? Isso porque a gente, na data de lançamento desse vídeo, os influenciadores ainda não haviam participado do pré-briefing com a Motorola. A gente não conseguiu esclarecer, tirar essas dúvidas com ela. Eu vou trazer essas informações no próximo vídeo a respeito desse aparelho aqui. E o que a taxa de atualização de tela interfere no aparelho? Em duas coisas. Primeiro, você vai ter uma fluidez de tela aqui muito maior quando você tem uma taxa de atualização maior, tá? Se você deixar no automático, por exemplo, o aparelho vai definir ali quais são os aplicativos que podem utilizar esse recurso de maneira mais proveitosa. Então ele acaba subindo a taxa de atualização, fazendo com que você tenha aqui uma experiência de uso muito mais fluida ao toque aqui na tela do aparelho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se você deixa ele, por exemplo, variável, essa taxa de atualização variável, você pode acabar economizando bateria. Isso porque o aparelho, quando está na taxa de atualização mais baixa, acaba gastando menos bateria, porque ele não precisa atualizar a tela dele tantas vezes assim. Além disso, o aparelho vem aqui com o mais novo processador da Qualcomm, que é o Snapdragon 8 Gen 1, tá? Então você vai ter aqui o que é de melhor em termos de performance com relação aos processadores da Qualcomm, que é o mais top atualmente. A gente vai ver aqui ainda qual vai ser a performance que esse processador vai entregar pra gente, em termos principalmente de consumo de bateria, mas com certeza você vai rodar tudo o que você quiser nesse aparelhinho aqui. Qualquer jogo vai rodar com toda certeza no Motorola Moto Edge 30 Pro. Um outro detalhe é que finalmente a Motorola retornou aí no Motorola Edge 30 Pro com o som estéreo, então você vai ter som tanto saindo aqui por baixo quanto aqui por cima também, tá? Já fazia algum tempo que a Motorola não trazia som estéreo nos seus aparelhos e retomou aqui com o Motorola Edge 30 Pro. Além disso, a Motorola também deixou de incluir aqui no aparelho aquele botãozinho dedicado ao Google Assistente que a gente sempre viu em todos os modelos Motorola. Eu não sei se isso vai ser agora um padrão adotado daqui para frente ou se foi só exclusivo aqui com esse aparelho. É uma coisa que a gente vai ver ainda com a Motorola para entender por que ela fez isso. Na minha opinião, é bem-vindo. Aquele botão praticamente não servia para nada. Quando você vai acionar o Google Assistente, normalmente você fala com o Google Assistente, então eu acho que ele não tinha uma serventia muito grande, até porque ele não era customizável, ele era fixo só para o Google Assistente, tá? E ele não está mais presente aqui no Moto Edge 30 Pro. Infelizmente, com algumas boas notícias, vem algumas não tão boas assim, porque nesse aparelho ele não traz aqui a entrada para o seu fone de ouvido com cabo, tá? Você vai ser obrigado ou a usar um adaptador aqui USB tipo C, ou então utilizar fones Bluetooth. Você não vai ter mais como utilizar aqui no aparelho os seus fones com fio. E agora eu vou fazer aqui uma demonstração do áudio e do vídeo que o aparelho consegue entregar pra gente. Vou dar o play. Vamos começar aqui então, ó. Os 5 jogos que você não pode deixar de jogar que estão presentes no Game Pass. Bom, esse aqui é o volume máximo. Vamos ver primeiro o áudio dele, tá? Vou tapar aqui. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje, como falei, som estéreo e agora a imagem. Que não podem faltar na sua biblioteca, que você não pode deixar de jogar, que estão presentes no Game Pass, tá? Isso, obviamente, de acordo com a minha opinião, de acordo com a minha visão, vocês podem ter o gosto de vocês. A gente já volta. Bom, como vocês puderam perceber, o som do aparelho é muito bom, é bem nítido, ele só não tem um volume muito alto, tá? Pelo menos na minha concepção, nesse momento de testes aqui, eu não achei que ele tem um volume aí muito alto não, mas em termos de clareza de som, muito bom, tá? E por ter o som estéreo, já ganhou aquele pontinho também com a gente, que não trazia esse som estéreo já faz um tempo, como eu já informei aqui para vocês. Com relação à exibição de conteúdo na tela do aparelho, eu também achei muito boa, ele tem uma tela muito bonita, mas a gente vai fazer mais alguns testes, jogando, vendo algumas outras mídias, para poder ver se é isso de fato. Continuando aqui as especificações do aparelho, ele traz uma bateria de 4.800 mAh, ele tem 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui agora na gavetinha de chip dele para ver se ele traz aqui a possibilidade de você utilizar com 2 chips ou não. Deixa eu abrir aqui. Ó, ele tem aqui a gavetinha para 2 chips. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Vamos ver se vai focar, ó. Esse aqui é o lado 1. E aí aqui, ó, você tem na parte de trás
o outro chip, tá? Então você pode utilizar 2 chips simultaneamente, mas você não consegue incluir aqui um cartão de expansão de memória. Na minha opinião, 256 GB é mais que o suficiente para quase 100% das pessoas que utilizam um smartphone hoje em dia. Eu mesmo não consigo nem chegar em 128 GB, que dirá 256. Então eu acho que não tem necessidade no primeiro momento aí de você ter essa expansão habilitada de fato, mas sempre é bom que a gente tenha a opção de fazer essa expansão se a gente eventualmente precisar. Infelizmente você não vai ter essa opção aqui no Motorola Moto Edge 30 Pro. Vou passar aqui agora também algumas fotos que eu já fiz aqui de antemão com o Moto Edge 30 Pro, só para que vocês vejam aí como é que ele se sai. Mais para frente eu vou trazer vídeos e outras fotos também para que vocês possam ver aí com mais detalhes. Como deu para perceber, as fotos traseiras principalmente se saem muito bem, as fotos macros são muito boas, seguindo aí a linha que a Motorola vem trazendo ultimamente, desde o Moto G100 até agora, ela está se mantendo muito bem aí nesse quesito de foto macro, e também com relação à foto ultra-wide eu achei bem bacana, tá? Já com relação aqui às fotos feitas pela câmera frontal, apesar dos 60 megapixels, eu não achei que ele se saiu assim tão bem, principalmente em fotos noturnas. De modo geral, as fotos noturnas, mesmo aqui com as fotos traseiras, eu achei que não se saíram assim tão bem. Eu vou fazer mais alguns testes, mais para fotos aí durante o dia. Excelente, faz excelentes fotos, macro realmente é muito boa, tá? Mas a foto frontal eu achei que ela é ok, não é ruim, mas a gente tem que considerar que estamos falando de um topo de linha, tá? E de um topo de linha a gente exige um pouco mais dele também. E as fotos frontais dele são boas sim, não são ruins, mas não entregam aquela qualidade esperada para um sensor de 60 megapixels. Embora 60 megapixels não queira dizer exatamente qualidade de foto, tá? Megapixel não se traduz em qualidade de foto, mas é como é ventilado aí pela Motorola. De qualquer maneira, isso é só a análise inicial. Como eu falei, eu vou trazer mais fotos aqui, vídeos também feitas com as câmeras traseiras e frontal para a gente poder conflitar bem isso aí, ver como é que é a captura do áudio e tudo mais. A Motorola está trazendo aqui o Moto Edge 30 Pro por R$ 6.499 como preço sugerido, é o preço que você vai encontrar no site da Motorola, tá? A gente sabe que daqui a uns 2 meses aproximadamente esse preço tende a ficar um pouquinho mais camarada. E eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado se eu já encontrar o produto à venda, tá? Às vezes demora um pouquinho a entrar aí o produto à venda. Assim que entrar, eu vou colocar o link aqui no primeiro comentário fixado para vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!